Olá, bom dia! Hoje é dia 26 de outubro de 2025, domingo, dia do Senhor. Tempo para juntos, como o povo de Deus, adorarmos ao Senhor, proclamando assim a nossa fé em Cristo Jesus, comunitária e publicamente. O texto da nossa devocional de hoje ainda permanece sendo da carta escrita por Judas, versos 24 e 25, onde nós lemos: Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Falamos nas últimas devocionais sobre essa expressão, aquele que é poderoso. Vimos que ele é poderoso para nos guardar, para nos confirmar, para nos apresentar diante dele para o louvor da sua glória com exultação. E assim nós sabemos que ele é poderoso. Mas quem de fato é aquele? Desculpe a colocação, mas é provocativa mesmo. Quem é aquele? Falamos aquele que é poderoso por fazer isso, fazer aquilo, né, nos suprir e tal. Mas quem é aquele? Quem de fato ele é? O texto diz claramente: ao único Deus. Aquele, portanto, a quem Judas se refere é o Deus único. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este aspecto do ser de Deus, da sua singularidade, da sua unidade, da sua unicidade. É claro que isso parece ser, como diz hoje em dia o povo, a mídia, as pessoas colocam dessa maneira, politicamente incorreto. Alguns falam até religiosamente incorreto. Bom, eu não estou preocupado com o politicamente correto, nem com o religiosamente correto nesse sentido. Eu estou preocupado com que, de fato, aquilo que temos como revelação de Deus na sua palavra, as escrituras sagradas que nós temos cristãos, falam sobre Deus. As religiões monoteístas, e o cristianismo não está sozinho, temos também o judaísmo, que é a mais antiga e a mais recente, a mais nova, que é o islamismo, são sustentadoras também desta verdade, de que Deus é um só há um Deus. Portanto, o monoteísmo é claramente sustentado. Então, quando se fala que o cristianismo é intransigente, etc., se esquece do judaísmo e até do islã. Mas isso gera conflitos. Infelizmente, as pessoas distorcem aquilo que essa verdade traz. Mas Deus é único, ao Deus único, qual é o sentido? Há vários sentidos. Primeiro, há o que se chama de unidade simples, ou no latim, se me permite, unitas simplicitatis. Ou seja, Deus é único, o único Deus. Deus é um. A simplicidade de Deus. Mas Deus não é simples, é complexo. Deus é inescrutável no nosso pensamento. Não é simples nesse sentido. Simples é o oposto na filosofia daquilo que é composto. Ou seja, composto é aquilo que é feito de partes. Então, partes se compõem para fazer o todo. O uno, não. Uno é aquilo que não tem
partes simples, é exatamente isso. Então Deus não é um ser composto de partes, parte isso, parte aquilo, parte amor, parte justiça, não, ele é um único ser, ele é absolutamente simples, ele não é costurado em pedaços como as bolas antigas de futebol, né? Não, não. Simplicidade significa isso, que ele é completo, pleno em todo o seu ser, sem composição ou sobreposição de partes. Mas há um outro aspecto da unidade de Deus, que não é apenas a simplicidades, mas é a unitas singularitatis, ou a unidade singular. Aí nós temos essa compreensão de que a singularidade de Deus é que ele não tem pluralidade, não há deuses. Mas a Bíblia fala, não terás outros deuses diante de mim. Então há outros deuses. O que eles estão colocando é como a própria Escritura vai dizer, porque esses deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, criou a terra. Então, todas estas manifestações de deidades, sejam em cultos afros, sejam no culto do hinduísmo e outras tantas religiões anímicas que adoram as realidades da natureza, sol, lua e etc., todas estas expressões, na verdade, são o que a Escritura chama de idolatria. Mas isso é um absurdo, você não pode falar isso. O Senhor Jesus recitava o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então o Senhor Jesus, como judeu zeloso, recitava o Shema. E ele cria nessa verdade. Ele anunciava essa verdade, ele vivia esta verdade. Então Deus é de fato único, não há outro, não há dois e não há três. Então vejam bem, a Trindade não são três deuses, é um único Deus que subsiste em três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os três são um só. Jesus não se referiu ao Espírito, mas disse claramente, eu e o Pai somos um. Esta realidade singular. E Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 2, deixa isso muito claro, falando de uma série de realidades que são únicas. E ele diz, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, e há um só Deus. Então o apóstolo Paulo deve ser acusado de intransigente. Nós somos cristãos, e para nós, como diz Judas, há um único Deus. E por último, nós temos aí a realidade que Deus é único na chamada unitas concorditatis, ou seja, é a concordância no seu propósito. Deus é um na concordância dos seus propósitos, da sua atuação, da sua ação, do seu agir, da sua manifestação de vontade. Não há ruptura íntima com Deus em que um é bom e outro é mau, como se concebia a ideia do demiurgo, né? Um Deus bom e um Deus mau, um que cria as coisas e outro que é um Deus superior, etc. Não há essa ideia da multiplicidade de Deus em que eles se digladiam, lutam entre si para estabelecer o interesse na adoração dos seres humanos. Não. Ele é único em seu propósito.
na sua concordância interna de manifestação de vontade. Ele não é absolutamente alguém, pessoa, que seja dividida na sua forma de manifestar vontade. Isso vemos na criação. Ele concorde, façamos o homem, e ele então fez. É singular na ação, embora pluralístico na concordância. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só e concordam na ação de criar. Na redenção é a mesma coisa. Então, Deus, de fato, é um só. Há um só Deus, ao Deus único. O que isso implica? Adore somente a Deus. Cultue somente a Deus. Sirva somente a Deus revelado em Cristo Jesus, seu Filho, que nos trouxe a vida eterna. Deus o abençoe e nos guarde para o seu louvor. Amém. Amém.